Investidores do Reino. Jesus é verdade, caminho e vida. Essa é a programação do Novos do Reino. Seja muito bem-vindo, você que conecta com a gente a partir de agora, né? Agora 10 horas e 27 minutos. Obrigado a você que está junto conosco aqui na programação de hoje. E nós aqui naquele quadro da programação Investidores do Reino. Empreendedorismo aqui no Reino. Você fica por dentro de todas as empresas e de todos aqueles ao qual oferece algum tipo de serviço aqui. E você acaba conhecendo. E hoje nós vamos estar conversando com a Adriane. Tudo bem, Adriane? Bom dia. Tudo bem, bom dia aos irmãos, aos ouvintes. Bom dia, Amanda, Anderson, ao Ryan. É isso aí, Adriana. Hoje a gente te trouxe aqui para a gente compartilhar um pouquinho sobre a farmácia do aposentado, né? Que nós ouvimos aí nas propagandas, nos anúncios, até um tempo atrás você participou até de uma programação, enfim. Mas farmácia do aposentado, o que que ela oferece, o que que ela é no meio, no mercado de Cachoeira do Sul, o que que ela oferece para o povo? Sim. Anderson, até foi bem curioso como começou a farmácia do aposentado conosco, né? Ela já existia dentro da Associação de Aposentados e Pensionistas, ali na Rua Pinheiro Machado, 1259, aqui em Cachoeira, né? E aí eles iriam fechar ela, porque ela era vinculada ali à associação, enfim. E através do meu cunhado surgiu a possibilidade numa fila de escola, né? Lá da minha sobrinha, de a gente então administrar ela, né? Sim. Porque eu não tenho formação na área de farmácia, né? Mas a exigência de ter um farmacêutico, né? E tal. E aí surgiu a ideia, junto ali com a Cristiane e tal, a gente acabou aceitando esse desafio. Para mim foi um desafio bem grande, porque não conhecendo nada de medicamentos, então tive que aprender bastante. Mas o que me chamou a atenção foi de lidar com esse público de idosos, assim, né? Porque eu também trabalho na escola, mas eu pensei, o senhor tá abrindo alguma coisa pra gente falar com esse público de lá na escola, tem todos os públicos, mas são adolescentes, né? E ali praticamente só idosos, e é aberta a farmácia, né, para outros. Aberta ao público, sim, para né? Outros públicos também. Mas a gente tem por exemplo, a medicação para criança tu já não vai encontrar tanto, ela é mais específica para adultos, né? Claro, a gente pode encomendar sem problema nenhum, mas ela tem um foco ligado com os aposentados, porque os associados ali da associação, eles têm aquela necessidade, vão ali, fazem ginástica, fazem uma coisa ou outra e acabam passando na farmácia também, que é dentro. Ela não é muito grande, ela é pequenininha ali dentro da associação mesmo. E aí surgiu essa experiência nova, muito interessante, assim, de lidar. Então, a gente já fez oração do Novo Nascimento, até uma senhora uma vez pediu para eu orar, e eu chamei num cantinho, ele foi orar, porque ela estava com uma enfermidade num pé. Então, foi bem desafiador, assim, muito legal de tratar com eles, e sempre com o apoio da farmacêutica, né? A gente tem uma farmacêutica daí que dá todas as informações técnicas pro paciente, né? Porque a gente sabe que não é só com prescrição que a gente compra a medicação, né? Tem muita gente, eu vou tomar esse aqui, ok. Tá. É verdade. Mas a farmácia, então, muito legal, que atingindo um novo público, né? Isso, bem um público diferente. Diferenciado. Que a Adriane aqui, junto com a Cristiane, na SEAC, Escola SEAC, né? Escola de Formação. Então, muito bacana isso, que hoje estão abrangendo em outras áreas também, conquistando outros públicos, inclusive tem alguns que aparecem, né, nas reuniões. Isso. Devido, né, a esse convite, né, que vocês fazem, vocês falam, mas, enfim, a farmácia do aposentado sempre oferecendo ao público, né, de Cachoeira do Sul, tudo que é tipo de remédios pode estar encontrando lá, né? Sim, Adriane? sim. Assim, a gente trabalha também com a farmácia popular, que é aquele... Farmácia popular. Isso, que é aquele... me fugiu aqui o nome, mas algo que o governo financia as medicações. Então, como que tu vai comprar através da farmácia popular? É um projeto do governo, né? Tu tem que ter a receita do médico, e algumas medicações se incluem ali, que é para pressão, para diabetes, alguma medicação assim que é de uso bem comum, principalmente para os idosos, né? Pressão alta, glicose, enfim, asma também. Então, alguns o governo paga todo, e outros ele paga uma parte e o cliente paga outra. Então a gente tem essa facilidade do governo também ali, e facilita para eles, porque às vezes é barato, mas é algo menos que tu precisa comprar, considerando o salário mínimo, enfim, né?
Verdade. Então vem aí para estar auxiliando. A gente vai acompanhar aqui um pouquinho dessa chamada, dessa propaganda da Farmácia do Aposentado. A gente confere aqui direto do canal do YouTube, das playlists ali, os anunciantes, os investidores do reino. Farmácia do Aposentado em Cachoeira do Sul, na Rua Pinheiro Machado, 1259, dentro da Associação de Aposentados e Pensionistas. Atendemos público em geral. Fone 51 37 24 44 90. Venha nos conhecer. Farmácia do Aposentado em Cachoeira do Sul. E é isso aí, você viu aqui um pouquinho dessa chamada, que inclusive passa aqui na Rádio Menorá. E, Adriane, agora falando, o que te chamou a atenção, por que vocês decidiram, né, anunciar o seu produto, né, o seu produto, na verdade, é a empresa, né? Sim. Então, a empresa a qual tu administra aqui na Rádio Menorá. E como é que veio essa vinculação? Alguém ofereceu para você, ou você mesmo decidiu, foi atrás ali, queria anunciar, investir no reino, né? Sim. Foi bem interessante, assim. Eu tava num micro-regional, porque a gente ouve, mas esse tipo de coisa o inimigo não deixa muito que a gente faça logo, né? Assim, a gente logo não decide. Então, já tinha ouvido várias vezes assistindo a rádio, vários investidores, mas nunca tinha me dado conta de que isso era algo pro reino, né? E aí um dia eu tava no micro-regional e uma irmã compartilhou da empresa dela, não sei o quê. Daí eu comecei a olhar, tem ali, né, no playlist ali onde tu vê os investidores, eu comecei a olhar e digo, vamos, por que a gente não tá aqui, né? Já tem a escola, inclusive, né, mas não tinha farmácia ainda. Daí eu disse, mas eu vou orar, mas não precisa nem orar, né? É óbvio que tem que fazer isso. E aí já contatei a irmã, foi rapidinho assim, e é só bênção, né? Porque não é troca, é simplesmente o Mateus 6,33. Claro que a gente colhe muitas bênçãos do Senhor, mas não é com esse objetivo que a gente deve fazer, né? Sim. Então, foi assim, foi através de tantas vezes que eu já tinha ouvido, mas teve um dia lá, eu não lembro nem em qual micro-regional que foi, mas a irmã compartilhou e algo dentro de mim disse assim, opa, o que tu tá esperando? E aí a gente começou a investir também e aí a gente vê o Senhor agindo assim, grandemente. Coisa boa. E tu já teve alguma experiência com relação a isso, né? De estar investindo no reino e tu passar por uma experiência talvez aos olhos naturais negativa ou pensar que talvez não ia conseguir pagar aquele mês. Sim, logo que eu fiz assim, daí veio sim aquele sentimento dentro assim, agora tudo tem que ser bem melhor do que estava, né? Daí eu digo, não, só um pouquinho, eu tô trocando, daí não vai dar certo. Não é assim que o Senhor quer, né? E aí, mas realmente assim, o Senhor, ele começou a dar ideias, né? E abrir portas diferentes, com certeza, assim, depois disso, porque tem vezes assim que, tem lá um número X de boletos para pagar, né? Daí tu tá esperando, o cliente vai vir, não vai vir, enfim, a gente tá começou final de 2016, né? Sem nenhuma experiência nessa área, mas querendo uma nova experiência e aprender bastante, né? E aí vendo o que o senhor queria também, né? E aí, eu não lembro o valor que era, mas assim, era um valor alto de boletos, assim, Senhor, tu podia dar, mas eu não queria te pedir esse tipo de coisa, né? Mas tu podia levantar, eu não queria pedir, assim, pra escola, enfim. E aí o Senhor levantou e aí eu tinha vontade só de me ajoelhar e agradecer, porque eu vi que era ele dizendo, espera, mas aí enquanto isso dentro de mim já tinha dado uma ansiedade, já tinha pensado em várias coisas, como eu ia resolver, mas aí depois o Senhor, ele honrou assim pela misericórdia. Primeira opção nunca é levar para os pés do Senhor, né? Não, porque parece que ele demora, né? Sim. A impressão que o inimigo coloca na cabeça é que assim, mas aqui com Deus vai ser mais demorado, né? Mas tu tem a solução, e é um engano, né? Porque daí a gente se estressa, se cansa, e não resolve, né? Sendo que tá tudo pronto, né? Tá o Senhor, tudo pronto. Eu vejo que muitas experiências é muito comum a gente ouvir o compartilhar das pessoas que são investidores do reino, enfim, eles sempre têm um segmento de testemunho que eles entendem, a empresa é do Senhor, então eu não sou nada, eu peço a direção para ele, ele vai lá e traz a direção, né? E direciona tudo. E muitos têm essa experiência, eu acho muito legal isso. Porque é como se você entregasse totalmente a tua vida, né, a tua empresa, que na verdade nada é nosso, né? Sim. Tudo é o Senhor, às tudo é misericórdia. Parece que é, né? Porque vem aquele engano, assim, como a gente é meio louquinho por trabalhar, daí tu pensa assim, né? Não, mas
Mas não é. Se o senhor quiser, ele não manda ninguém. Se ele quiser, ele manda todo mundo para comprar. Enfim. Eu acho muito legal essas experiências que a gente acaba vendo que realmente tudo é dependência do Senhor, né? Amém. Tudo nós devemos ser dependentes do Senhor. E várias pessoas que têm são empresários, né, no reino, no meio cristão, sabem como é difícil, né? Sim. Como é difícil lidar, porque vamos citar o teu exemplo aqui de farmácias. Quantas farmácias existem na cidade, né? Sim. E como que, eu pergunto pra ti, Adriane, né? Como que tu consegue lidar com isso, né? No meio de tanta competitividade, né? Tu enxerga, assim, Deus trazendo mais estratégias de divulgação, enfim, não sei. Como é que tu enxerga, assim, Deus agindo na tua vida, na tua empresa? Desde o primeiro momento que a gente começou, assim, eu não imaginava que eu ia ter que ficar lá, né? Eu achei, vou lá dar uma mão, depois eu volto pra escola, enfim. E aí a gente começou a ver por que pegar isso, né? E aí a gente orava, assim, e via de Deus. Mas eu creio que sempre o propósito maior de Deus, ele foi de resgatar as almas mesmo, né? E aí, assim, o que a gente pensava? Não vamos fazer igual aos outros, né? Então, o que a gente tem de diferente, assim? Se tu entrar numa farmácia qualquer hoje, tu vai ver que não tem um atendimento personalizado. A gente tem uma cadeira para cada um. Por quê? Porque ele vai sentar, porque ele vai contar, porque ele vai se fidelizar através da conversa, através do bom atendimento, né? Porque assim, vou te dizer que a gente vai conseguir melhor preço em tudo. Não, existem redes que vão bater até mesmo tendo prejuízo às vezes, né? Porque daí eles ganham em outra. Dentro, é bem como tu falou, assim, é muito competitivo esse mercado. A gente aqui tem várias farmácias, né? Mas o que a gente apostou mais foi na questão de dentro da associação tu ter um público específico e um público que gasta bastante com medicação, que é o público idoso, né? Então, esse foi o foco. Daí, assim, o que a gente já pensou, assim, vou fazer aquela... Todo mundo tem tele gratuita, né? Vamos fazer um dia no mês, que foi uma ideia que a gente não conseguiu concretizar ainda, mas vamos fazer um dia no mês que a gente leva o cliente em casa, né? Ele comprou tanto, daí leva em casa, sabe? Assim, porque para tentar fazer algo diferente que chame a atenção daquele público ali. Que... É um atendimento personalizado. Isso, alguma coisa que diferenciasse. Foi isso que foi a nossa ideia, assim, de fazer diferente, né? Porque se tu continuar igual... Verdade. Não vai. E eu vejo que Deus, né, o nosso Criador, né, dos céus, o Criador dos céus e da terra, o dono que tem a sabedoria, né, com certeza ele traz sabedoria para todo e qualquer empreendimento, né, segundo a vontade dele, é claro, né, e nós vemos assim que Deus sempre traz estratégias quando nós entregamos tudo diante dele, né, e vemos aqui testemunho aqui da Adriane, né, falando da farmácia do aposentado, essas estratégias que Deus tem trazido para ela. Mas Adriane, pra gente estar encaminhando aqui pro final dessa conversa, a respeito daquela pessoa que tá na dúvida, né? Será que eu invisto mesmo no reino? Será que vale a pena não investir numa propaganda, investir no anúncio? Como que tu enxerga isso, Adriane? Anderson, hoje eu enxergo isso como assim, não é nem vale a pena, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Porque se o Senhor abriu esses canais, é pra gente investir. Mas eu não tenho como. A gente ouviu no culto quarta passada, agora de uma irmã que não tinha como pagar a TV, mas ela assinou. O Senhor deu, até foi engraçado, foi uma medicação, né? Deu a medicação para ela que custava aquele valor. Então assim, se a gente quiser, o Senhor vai nos abençoar. Mas a gente não pode calcular, porque se a gente ficar calculando, o inimigo não vai deixar que a gente compre. Assim é com o dízimo, com todas as outras coisas que mexem naquele coração que está lá no nosso bolso, né? Então assim, não temos que pensar, temos que ler Mateus 6,33. Mas aí já no outro mês vou ter lucro. Não é isso que eu devo pensar. Eu devo fazer a minha parte e em obediência ao Senhor e amém, como todas as outras coisas, né? E é certo que na hora certa o Senhor abençoa, mas não posso trocar com ele nada, né? Amém. Então tá dado o recado aí, faça por fé, né? E por amor a Cristo, né? E obediência a Cristo, que com certeza Deus tem muito aí a acrescentar na tua vida, na tua empresa. E a gente fica super feliz em ouvir testemunhos assim, né? Compartilhares e experiências dos investidores do reino, que são tantos, né? Eu tenho visto que cada vez mais o pessoal tem procurado investir, e tem tanta empresa que eu nem imaginava que existia. É verdade. Né? Então, desde materiais, tem perucas, tem plástico envolvendo plástico, tem envolvendo papel de parede, tem envolvendo vestido.
vestidos, colchões, né? Colchão. Facilita, né? Porque a gente nem Facilita conhecia, muito. ia comprar e não sabia, Tem né? que salão ia de ser nosso. beleza. É, verdade. muita coisa. E a gente acaba conhecendo, né, esses materiais e essas pessoas também que são investidores, estão investindo no reino, né? Na verdade, o maior, lendo um dos materiais essa semana, Seja Próspero, né? Quando eu invisto no reino, eu estou investindo em mim mesmo. Amém. Né? É muito interessante isso. Muitas vezes a gente pensa, eu vou investir no reino, mas eu vou perder, na verdade, Sim. aquele recurso ou aquele tempo, enfim. Na verdade, você está investindo em você mesmo. Né? Porque essa é uma obra que envolve, sim, muito amor e tudo, E é coletiva, obediência não e fé. adianta, né? Exatamente. É coletivo, a gente ainda tem ser egoísta, mas é coletivo. Investidores do Reino.